Estamos de volta com Boa Noite Rio Branco, aqui na sua TV Rio Branco, canal 8.1. Mais uma vez, obrigado pela sua audiência, você que nos prestigia na capital e também no interior, você de Bujari, de Quinari, de Porto Acre, de Capixaba, de Castro, Acrelândia e Sena Madureira, onde o nosso sinal chega diretamente pelo canal 8. Nos demais municípios, 8.1, né? Nos demais municípios você nos assiste pela NET HD TV, canal 15, ou pela internet, por meio do portal orriobranco.net, portal oficial da sua TV Rio Branco. O jornal O Rio Branco, a edição impressa do jornal O Rio Branco, também pode estar na palma da sua mão, através do seu celular, no portal orriobranco.net. Modernidade. O mais antigo tem que entrar também na era moderna. É o que fizemos. Muito bem. Temos aqui o apoio do Ara Super, a maior e melhor rede de supermercados do Acre, e também da Rimalto Autopeças. Peças e acessórios para o seu carro nacional e importado. A Rimalto investiu em qualidade, né? Acaba de adquirir uma máquina que desempena e desamassa de forma muito moderna, segura, tranquila, mais conforto e comunidade para seus clientes e amigos, ok? Muito bem. Senador, só para fechar essa agenda aí do meio ambiente, o ministro Ricardo Salles virá ao Acre estará aqui nos dias 23 e 24 de maio. De que forma o Acre pode aproveitar ao máximo a vinda do ministro aqui, no sentido de começar a resolver os principais problemas ambientais? Muniz, como diz, nós que somos cristãos, né? O homem tem seu tempo, mas Deus tem o tempo de Deus, né? Então, eu percebo isso no dia a dia. Eu acho que houve o tempo do freio, de arrumação, e agora nós precisamos mudar a fase. Então eu creio que esse é o momento propício, com o novo governo, tanto aqui no Estado quanto em Brasília, de que o meio ambiente, o Ministério do Meio Ambiente, pare de ser visto apenas como órgão que diz aquilo que não pode ser feito. E passe, nessa nova fase, a ser o órgão que oriente e que ajude naquilo que deva ser feito. Então, por exemplo, saneamento básico é também questão de meio ambiente. Claro. Nós temos aqui o canal da maternidade que joga detritos no Rio Acre, na nossa capital, na cara de todo mundo. Arborizar Rio Branco é uma questão ambiental. Os lixos hospitalares é uma questão ambiental. O problema da alagação do Rio Acre é uma questão ambiental. E o Ministério do Meio Ambiente, ele manipula verba. Ele tem verba que são, vamos dizer assim, carimbada, como o Fundo Amazônico, por exemplo. E não é o único. Então ele tem, este Ministério, independente até das emendas de bancada, que agora serão obrigatórias, né? Impositivas, etc. Independente disso, este Ministério ele também tem, por conta própria, como nos ajudar. E ele já se comprometeu conosco de que esse projeto para o Acre, que é a recuperação, para combater o problema das alagações cíclicas e, ao mesmo tempo, a falta de água, principalmente na capital, na época que chove menos, ele já se comprometeu que nesse projeto ele vai nos ajudar, evidentemente que tem todo um processo pela frente, mas que ele vai ajudar com parte do dinheiro do Fundo Amazônico. Então a ideia hoje, esse dia estamos acabando de acertar a agenda com o governador, o meu amigo Gladson, a bancada, a gente já conversou um pouco sobre isso, estamos acabando de retocar, mas de qualquer forma a ideia é que ele passe 2 dias por aqui, vai visitar Rio Branco, olhar o que acontece, os efeitos da alagação, reunir com pessoas mais técnicas sobre esse assunto. Vamos para o interior do estado, ou teremos um encontro entre Feijó e Tarauacá com algumas lideranças, ou em Cruzeiro do Sul. Vamos acabar de definir isso com o governador e a própria bancada. Vamos a Chapuri, com certeza absoluta, para ele conhecer. Eu quero que ele conheça o máximo da nossa história e das nossas dificuldades, né? E que ele seja um parceiro do Acre nessa nova fase, que é a fase de que, tipo assim, nós já sabemos o que não pode, agora precisamos ir arrumar soluções. E esse Ministério, como eu disse, ele tem inclusive condições financeiras, né? Independente das emendas de bancada e tal, esse Ministério tem orçamento que pode nos ajudar. Então é um ministro de uma área importantíssima para nós, que estamos trazendo, né, nós, a bancada inteira, pensando nisso, quer dizer, o que é que ele pode concretamente ajudar
para resolver problemas que nós temos aqui no agro. Muito bem. Senador, a grande imprensa até que não, mas os blogueiros de plantão, o pessoal das redes sociais, todos, ou boa parte, jogou muito pesado quando o senhor se posicionou contrário à CPI do Judiciário. Muitos não deram nenhuma oportunidade ao senhor explicar os motivos. A gente dá agora, por que o senhor foi contra? Bom, Muniz, primeiro quero dizer o seguinte, quem vai para a vida pública, ele não pode ter medo, né, de contrariar a opinião. Isso é parte do jogo. Quem tem medo de ser criticado não vá para a vida pública. Então eu sabia desde o começo que eu ia ter uma avalanche de críticas, etc. Porque é natural. O que é que qualquer cidadão você imagina que ele queira? Apura tudo. Só que você que está lá, você tem uma obrigação, você está pago para isso. Então você tem o tempo e a estrutura toda para que você se preocupe com o assunto. Enquanto uma pessoa lá na área rural ou aqui na cidade, ela vai trabalhar lá na repartição e tal, eu estou lá em Brasília com a obrigação de estudar o que está acontecendo lá. Então, para mim, estava claro que uma CPI contra o Judiciário não ia dar em nada e ia parar o país. Vamos dar um exemplo, Muniz. Cria a CPI contra o Judiciário. Aí convoca-se um ministro do Supremo Tribunal Federal. O ministro não vai. Você está no banco do réu. Todo mundo sabe o que é uma CPI. É uma exposição nacional e mundial. Aí o ministro não aceita ir. Bom, aí a CPI recorre para um órgão superior que vai definir, em última instância, se esse ministro tem que ir ou não. Que órgão é esse? É o próprio Supremo Tribunal Federal. Então, o que eu disse o tempo inteiro? Eu não tenho nenhum processo, graças a Deus, e a educação que eu tive do meu pai, da minha mãe e tal. Então, eu não tenho processo nenhum, não respondo nada, não tenho inquérito, não tenho nada, graças a Deus. Então, eu não tenho medo de apurar o que quer que seja. Agora, nesse momento, você parava o país e a agenda que esse país tem que fazer também ia para o fim da fila. Porque, Muniz, inclusive a própria reforma aí. Muniz, se o Brasil não fizer as reformas econômicas, não temos futuro. Por que que hoje os 27 governadores, e portanto os de esquerda, estão apoiando a reforma? Porque eles estavam querendo fazer jogo duplo. O que nós fizemos? Olha, se o governador não quiser, não tem problema, nós vamos tirar o Estado da reforma. E vocês se viram lá no seu Estado. Aí eles não queriam isso. Não, voltaram atrás na mesma hora. Porque, Muniz, é grave. Então, essa agenda, a meu ver, é a agenda número 1 do país. Na hora que passar essa agenda das reformas, Muniz, você pode ter certeza que qualquer senador que propôs CPI para averiguar o Supremo vai ter a minha assinatura, mas agora não. Ao mesmo tempo que o senhor foi contra a CPI do Judiciário, o senhor manifestou-se contrário também à censura. O senhor sempre defendeu a democracia, a liberdade de imprensa, que foi ameaçada ali, né? Eu fui o primeiro. Eu fui o primeiro político, né? O primeiro político do Congresso Nacional, assim que soube, escrevi contra, né? Foi um absurdo. Porque, veja, Muniz, o fato de eu entender que esse momento a CPI contra o Judiciário seria pior para o país, não significa dizer que eu concorde com o Judiciário. Eu sei que tem excesso. Aqui mesmo eu tenho um conhecido meu, amigo meu, e ele não deixou de ser amigo meu porque ele foi preso, ele passou 1 ano e meio preso e não tem processo. 1 ano e meio? 1 ano e meio preso e não tem processo. Quer dizer, é um abuso total. E, aliás, esse meu amigo ainda continua com restrições. E não há sequer uma conclusão de uma denúncia, né? Só, repito, que esse momento era precisar priorizar. E a agenda do país é a agenda das reformas. Agora, o Supremo cometeu outro erro. Não o Supremo, o presidente, o Dias Toffoli. Veja, o Antagonista e a revista Cruzoé, eles soltaram uma informação que está nos autos. É uma informação. Aquilo não é fake news. Não é uma invenção. Não é invenção. E aí o Alexandre de Moraes, também ministro do Supremo Tribunal Federal, embarcou na onda e proibiu, mandou tirar da revista e do site aquela informação, e inclusive dizendo que iam ser processados. Quer dizer, se isso não é atentado
a liberdade de imprensa, então eu não sei o que é. Então, na mesma hora, eu escrevi e fui dos políticos do Congresso Nacional, o primeiro que escreveu contra, e aí, inclusive, o antagonista replicou parte do que eu havia escrito. Graças a Deus, que aí a maioria dos ministros compreenderam que aquilo era uma bola fora total, o presidente do Supremo tomando as dores pessoais. Um atentado à democracia. Um atentado à democracia, e o presidente tomando as dores pessoais. Veja, Muniz, nós sabemos disso. Se um jornalista, qualquer que seja ele, se ele escrever denegrindo a minha família, etc., e for uma coisa gravíssima, eu tenho como agir. Sim. Eu tenho a justiça, e se a justiça me der ganho de causa, ele vai ter que pagar e tal. Agora, você proibir o Supremo Tribunal Federal, que tem que ser o guardião maior, acima do Supremo só Deus. Então, ele mandar tirar a matéria e mandar processar, aí tanto que ficou ridículo, porque a própria polícia do Paraná teve que mandar um documento para o Supremo Tribunal Federal dizendo que a informação está nos autos, que é a questão de que o Dias Toffoli era um amigo e um petista, e era mesmo. Para encerrar a nossa conversa, o senador, a ouvidoria do Senado, ela está cumprindo o papel para qual foi criada? Ainda não. A ouvidoria do Senado, as ouvidorias foram criadas, né? Então, a do Senado foi criada em 2005, passou 8 anos quase que só no papel, e os últimos 2 anos também só no papel. Te dar uma ideia, Muniz, você só se comunica com a ouvidoria. O que é a ouvidoria? É um canal no Senado para que as pessoas que queiram criticar ou pedir esclarecimento possam acessar. Hoje você só acessa se tiver telefone fixo. Então você já elimina milhares de pessoas. Qual é o nosso... 0800 não funciona. Não funciona. É só telefone fixo. Aí no celular não funciona. Então qual é o nosso desafio em síntese, nesses 2 anos que eu estarei à frente da ouvidoria? Nosso desafio é fazer com que o sujeito que estiver no lugar mais longe do país, mais difícil, o cara está lá em Santa Rosa, Taumaturgo, Porto Valdo, Jordão, o celular funcionou e ele quer fazer uma crítica, uma sugestão a alguma questão do Congresso, ele tem a forma mais rápida e mais simples de acessar. Só não se não tiver internet. Né? Então isso é modernizar a comunicação do Senado. E nós vamos fazer. Então, repito, o nosso objetivo nessa passagem pela ouvidoria é que a gente consiga fazer o que eu acabei de falar. O brasileiro que estiver no lugar mais distante, mais difícil, com um celularzinho na mão, tendo internet, ele lembrou de um assunto, ele viu uma matéria, ele conversou com um amigo, lembrou de uma sugestão ou de uma crítica, ele possa acessar simples e rápido o Senado da República para deixar a sua reclamação, a sua crítica ou a sua sugestão ou o seu pedido de informação. Em outra oportunidade nós vamos falar sobre o acordo Brasil-Peru, mas rapidinho, qual é a sua opinião? Isso está andando, já existiu uma reunião da Embaixada Brasileira com a Embaixada Peruana no Peru, já tem uma data prevista do encontro do Bolsonaro com o presidente do Peru no Acre, que é novembro desse ano, e agora o que nós vamos fazer é acelerar a agenda para que esse evento de fato aconteça e que os 2 presidentes, obviamente, anunciem já quais são os passos da integração Brasil e Peru para o acordo econômico bilateral. E eu aprovei na Comissão de Relações Exteriores de como um acordo com o ministro do Itamaraty, do ministro chefe da diplomacia brasileira, o Ernesto, de como um acordo com ele e com o embaixador do Peru no Brasil, em Brasília, uma comissão de senadores que vai oficialmente ao parlamento peruano, aí não tem a data marcada ainda, mas já foi aprovado o requerimento, no sentido de acompanhar, de não perder essa oportunidade, de fazer com que isso aconteça. Mas já tem uma data, um mês previsto para o encontro dos 2 governos, dos 2 presidentes da República, que seria a previsão em novembro aqui no Acre. E eu vou trabalhar junto com os meus amigos Petecão, Maílza, toda a bancada federal, para que isso de fato aconteça e que esse acordo ele saia do papel, porque é o futuro do Acre.
Muito obrigado, senador. Foi um prazer recebê-lo aqui. Eu que te agradeço. Um abraço a todos, muito obrigado por quem está assistindo. Fiquem com Deus. Muito obrigado. Depois do intervalo, eu volto com outra entrevista não menos importante. Até já.